Se você tem dificuldade de ler e entender a Bíblia, este vídeo é para você. E mais, eu ainda vou ensinar você a criar um estudo e um devocional e vou te ajudar a ler a Bíblia toda em 3 meses. Sim, isso é perfeitamente possível e você vai aprender isso comigo durante todo esse vídeo. Queridos, graça e paz, eu sou o pastor Marcos Vinícius Batista e o intuito deste vídeo hoje é ajudar você a ler e entender a Bíblia Sagrada e viver a palavra de Deus. A gente vive uma época onde as pessoas têm uma extrema dificuldade de compreender a palavra de Deus, de entender aquilo que a palavra está sendo revelada a nós, ou quando você está em um culto e o pregador está pregando, algumas pessoas não sabem distinguir se aquela mensagem é uma mensagem bíblica ou não, ou sequer sabem perceber se o seu pastor é homem de Deus ou não. Quais são as características que a Bíblia diz a respeito de um pastor. Bom, antes de tudo, eu preciso ler um texto com vocês que eu separei aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos 30 e 31, que diz assim: E Filipe, correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lê? E ele lhe disse: Como poderia, se algum homem não me orientar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Esse texto fala quando Filipe foi transladado e encontrou com aquele homem, com o eunuco, naquela carruagem, e ele disse assim: Olha, eu estou lendo. E Filipe pergunta: Você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: Não, como eu vou entender se ninguém me explica? E é assim a palavra de Deus. Como que você vai ler a palavra de Deus e entender se ninguém nunca te explicar? Algumas igrejas, as pregações, elas não são expositivas, elas não são textuais, são muitas pregações temáticas, quebra de maldição, vencendo o gigante, são temas de mensagens antropocêntricas que giram em torno do homem. É muito difícil hoje você ver um pastor pegar um texto da palavra de Deus e explicar o fundamento teológico daquele texto. Por exemplo, esses dias atrás agora fizemos 506 anos da Reforma Protestante e eu não vi relatos de cultos que pregaram e ensinaram sobre a Reforma Protestante. Então falta às vezes esse entendimento e interesse teológico dos pastores, dos líderes, para estimular os membros a lerem a Bíblia Sagrada. Alguns não estimulam os membros a lerem a Bíblia porque tem medo de descobrir que estão congregando numa igreja herege ou que o pastor não é homem de Deus. Então, qual é a finalidade, qual é a importância da Bíblia Sagrada? Existe um texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim, olha, toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Queridos, a palavra de Deus, ela é fundamental para que nós possamos aprender, para que o Senhor possa nos corrigir, para que nós possamos ser instruídos para toda boa obra. Não tem como você ser um cristão, você ter uma vida cristã, sem que você não tenha habilidade com a Bíblia Sagrada, sem que você tenha habilidade de manusear a Bíblia Sagrada. Existem obreiros hoje em dia que não têm habilidade com a palavra de Deus. Eu comecei a pregar muito jovem, eu comecei a pregar com 9 anos de idade e já estou com 27 anos, já vou fazer 24 anos esse ano, 28 anos esse ano, já tirei 24, né? E eu comecei muito jovem a pregar. E eu tinha uma Bíblia normal, de Gênesis e Apocalipse. Ela não tinha nota de rodapé, ela não tinha nada. E eu começava a ler aquela Bíblia e tinha muita coisa que eu não entendia. Mas como eu frequentava a escola dominical, eu conseguia compreender. E desde os meus 7 anos de idade, eu deixava de ir para as salinhas das crianças e eu ficava na igreja com meu pai e a minha mãe aprendendo as lições de adultos. Então isso fez com que eu tinha uma desenvoltura bíblica maior. Porque enquanto as crianças aprendiam dinâmicas na salinha, eu aprendi a Bíblia Sagrada. Essa daqui é a Bíblia que eu tenho, que foi a primeira Bíblia de estudo ou algo do gênero que eu tive. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia normal, só que ela tem
dicionário bíblico e concordância bíblica. Mas não era algo assim excepcional, tá? Ela não tem nada de excepcional nela, dá algumas informações, mas nada de comentários ou algo do gênero. E ela ficou comigo por muitos e muitos anos, tanto que ela está bem desgastada. Eu nem uso ela mais, ela fica aqui em casa guardada como recordação. E essa é a primeira Bíblia que eu fui ter depois de muitos anos pregando com aquilo que eu aprendi nos estudos da Palavra de Deus. Essa aqui é uma Thompson, ela é nova, eu ganhei agora há pouco quando eu fui consagrado a pastor, ganhei de presente. E essa daqui é uma King James que eu tenho há uns 10 anos. Eu já até troquei a capa dela, mas é uma King James. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, Bíblia King James. É a que eu mais uso, assim, no dia a dia. E ela já está bem riscada. Epa! Ela já está bem riscada, porque eu já devo ter lido ela e já perdi a conta. Queridos, como que você vai pegar a Bíblia e vai aprender a ler e compreender a Bíblia? Uma das coisas mais importantes que você precisa entender e exercitar quando você está lendo a palavra de Deus é saber o que você está lendo. Porque a Bíblia, embora seja um livro só, ela é um conglomerado de livros. Então, tem vários livros dentro dela e vários temas dentro dela. E todos esses livros, eles não são escritos em linguagens iguais. A Bíblia, pelo menos, foi escrita em 3 linguagens: alegórica, figurativa e literária. Então, às vezes, a gente precisa distinguir aquilo que é literal, aquilo que é uma alegoria, para que você consiga entender e interpretar a palavra de Deus. Inicialmente, a Bíblia está dividida em duas partes, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando você pega o Antigo Testamento, se você tiver com a sua Bíblia em mãos, você pode ir no índice dela e você vai ver que ele começa no livro do Gênesis e vai até o livro de Malaquias. Este é o Antigo Testamento. Alguns não gostam de chamar de velho, eles dizem que a palavra de Deus nunca envelhece, mas a gente entende que velho no sentido de antigo, tá? E depois a gente tem o Novo Testamento, que vai começar em Mateus e vai até Apocalipse. Eu estou até com o meu índice aberto aqui, para mostrar para vocês de uma forma muito mais didática, tá bom? Quando a gente tem o Antigo Testamento, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem, a gente tem ele dividido em várias partes. A gente vai ter primeiro o Pentateuco, que é formado por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o Deuteronômio, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e eles estão dispostos nesta ordem cronológica. Depois a gente vai ter os livros históricos, que é um composto de 12 livros que relatam toda a história de Israel, desde a entrada até a conquista da terra prometida, Canaã. Também estão em ordem cronológica: Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aí a gente vai passar para a parte poética da Bíblia. Eles estão organizados cronologicamente e sim pela sua relevância. Jó, o livro de Jó, ele é riquíssimo em estudos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois das partes poéticas, a gente vai entrar na parte profética. Profetas maiores e profetas menores. E hoje eu vou te explicar qual é a diferença de profeta maior para profeta menor. Olha, são 5 livros dos profetas maiores que relatam a história dos profetas que mais profetizaram em Israel. Estão expostos em ordem de relevância e não em cronologia. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Depois a gente tem os profetas menores, dividido em 12 livros e 12 profetas. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, ou seja, a diferença de um profeta maior para um profeta menor é o volume de profecias que eles profetizaram. Então, se você pegar aí o livro de Isaías e comparar com o livro de Joel, você vai ver que Isaías é muito maior que o livro do profeta Joel. E depois a gente vai chegar aos evangelhos. Aí a gente já sai do Antigo Testamento e vai para o Novo Testamento. Os evangelhos estão da seguinte forma:
composto pelos primeiros 4 livros que narram a passagem de Jesus na Terra, desde o seu nascimento, sua obra, o ministério, a redenção, até a sua ascensão aos céus, que são os 4 primeiros livros da Bíblia no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente vai ter a parte histórica, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Aí a gente vai ter as epístolas. Dentro das epístolas, nós vamos ter duas linhas e fontes teológicas da igreja primitiva, que são as linhas teológicas paulinas, escritas por Paulo, e as linhas teológicas petrinas, escritas por Pedro. E as epístolas estão divididas assim: Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e a carta de Judas, que é uma carta excepcional. E depois a gente tem a parte escatológica, que é o livro da Revelação, que é o livro do Apocalipse. Só existe, por exemplo, escatologia no livro de Apocalipse? Não. A gente vai ter escatologia no livro de Daniel, no livro do Gênesis. A gente vai ter várias partes que outros livros vão falar de escatologia, mas o livro do Apocalipse é a base para nós entendermos a escatologia. Vai ter cânticos, salmos, somente no livro de Salmos? Não. Vai ter cânticos em todas as outras partes da Bíblia também, até inclusive no Novo Testamento. Então, o que acontece? Toda a Bíblia ela está interligada, mas quando você vai ler a Bíblia Sagrada, você precisa ter essa percepção de que você abriu a sua Bíblia, por exemplo, eu abri aqui, ó, 2 Timóteo, ó, 2 Tessalonicenses. Abri aqui, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O anticristo e o retorno do rei. Eu estou abrindo a Bíblia em 2 Tessalonicenses 2. Se eu vou ler isso aqui, eu preciso saber do que se trata esse livro. Quando você abre um livro e você tem uma Bíblia de estudos, essa que eu estou aqui em minhas mãos é uma King James, você tem aqui a introdução do livro. Ó, você tem aqui a introdução do livro, o autor, a data para quem foi escrito, o esboço do livro. Você vai ter o esboço do livro. Se você tiver uma Bíblia Thompson ou uma outra Bíblia de concordância, você vai ter as concordâncias aqui do lado dos textos, onde eles vão se correlacionar. É como se fosse assim uma complementação daquele texto ou uma fala dentro de um mesmo tema que aquele texto está abordando. Então, você lê essa introdução do livro é muito interessante. Se eu abrir minha Bíblia em 2 Tessalonicenses, eu sei que é uma carta. Quem é que escreveu a carta? Quem escreveu essa carta foi Paulo. Aqui tem um parágrafo pequenininho falando qual é o propósito, a data da publicação. Ver a data em que foi escrito ajuda muito para que você possa entender o contexto cultural que aquela carta está sendo escrita. E depois você vai ter aí todo o resumo do livro no índice dele, no preâmbulo desse livro. É o que nós chamamos de preâmbulo, que é o que antecede e explica ali um pouco aquilo que você vai ler. Quando você consegue identificar os livros a qual você abriu a Bíblia, você vai começar a ter essa percepção na forma e na medida em que você exercitar o seu estudo. Você não vai entender isso de uma noite para o dia, você não vai aprender isso assim tão rápido, assistindo esse vídeo uma vez só. Talvez você consiga, né? Eu não sei qual é o seu nível de absorção, mas vai demandar um tempo até que você consiga separar e abrir a Bíblia e conseguir se localizar. Isso aqui é um livro histórico, isso aqui é um livro poético, isso aqui é um livro profético. Como eu devo ler esse livro? E as notas de rodapé também. Vê, eu vou abrir aqui aleatoriamente, ó. Tá vendo essas notas de rodapé que tá aqui embaixo? Elas ajudam de uma forma excepcional. São comentários ou estudos ou informações geográficas, históricas. São informações nessa nota de rodapé que vão te auxiliar enquanto você está fazendo a leitura. E eu recomendo para vocês que vocês comprem, invistam num comentário bíblico. Eu sou apaixonado no comentário bíblico de Matthew Henry, mas existem muitos outros comentários bíblicos com uma riqueza teológica e contextual muito profunda. Então, às vezes você está lendo capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 4, aí você lê o capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 4, aí você vai lá no comentário e o comentário bíblico vai explicar
aquilo que você leu. Eu vou ver se eu consigo tirar um print aqui de algum comentário bíblico que eu tenho para colocar aqui para vocês, para que você consiga ter essa percepção. Eu gosto muito de ler a Bíblia com um comentário. Mesmo eu já tendo lido a Bíblia várias e várias vezes, com vários comentários que eu tenho em PDF, eu gosto sempre de estar procurando um comentário novo, porque a visão de uma pessoa apresentando o texto para mim, ou uma visão histórica, ou uma visão teológica, ou alguma interpretação, enriquece muito a sua leitura. E você investir numa Bíblia, por exemplo, numa Bíblia King James, numa Bíblia Thomas Nelson, numa Bíblia de estudo, é fundamental para que você consiga absorver o texto que você está lendo. E é claro, queridos, você precisa investir o seu tempo na palavra de Deus. Acorde uma hora mais cedo ou durma uma hora mais tarde. Faça uma tabela do seu dia e separe o tempo que você precisa para ler a Bíblia Sagrada. Tire uma hora e meia do seu tempo para ler a Bíblia. Ai, pastor, eu tenho dificuldade de me concentrar. Eu sei, eu também tenho, mas você tem que se esforçar, porque você, como cristão, você tem a obrigação de ler a Bíblia Sagrada e entender a Bíblia Sagrada. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Se você é um cristão, você tem a obrigação de conhecer a palavra de Deus. Como que você vai dizer que é cristão se não ama a palavra do Senhor? E às vezes a gente até canta, Senhor, eu amo a tua palavra, mas ama mesmo? E às vezes a gente passa tanto tempo em rede social, na é verdade, principalmente em férias ou finais de semana, a gente passa tanto tempo ali mexendo na rede social que quando a gente vai ver o relatório semanal, a gente até se assusta, né? Com quantas horas a gente passou perdendo tempo ali em Instagram, em TikTok, no Twitter, aqui no YouTube, no Netflix. São horas e horas das nossas vidas que a gente joga fora. E se existe uma coisa valiosa e preciosa que nós temos que não volta atrás, é o tempo. Dinheiro a gente perde e recupera, mas tempo a gente não recupera. Imagina se você pegasse 90% desse tempo e investisse na Bíblia Sagrada. Eu não estou dizendo que você tem que sumir das suas redes sociais, que você tem que parar de assistir série. Não, eu assisto série, eu assisto desenhos, eu assisto YouTube, eu gosto muito do Twitter, eu uso rede social, mas eu não deixo que isso afete a minha vida com Deus, a minha vida para estudar a palavra do Senhor. E ainda mais no meu caso, né, como pastor, eu ainda tenho que estudar mais ainda, porque eu tenho que ensinar, eu tenho que ministrar, eu tenho que me manter alimentado da palavra de Deus também, porque é diferente. Eu gosto, quando eu estou lendo para mim, é bem diferente de quando eu estou preparando um sermão. Aí já vai mais para a questão de pesquisa, né? Questão forense. Mas, queridos, você precisa se, se policiar de algumas coisas, organizar o seu tempo. Baixa o Notion, aprenda a usar algum aplicativo de gestão, de cronograma, de horários, para você organizar a sua vida e ler a Bíblia Sagrada. Eu posso até disponibilizar um grupo onde eu posso mandar alguns arquivos teológicos, livros, para que você possa ler a Bíblia Sagrada. Mas não é só ler a Bíblia. Nós precisamos, como eu estou colocando aqui na tela para vocês, ler, meditar e aplicar. Ler, meditar e aplicar é uma tríade que você precisa entender. O que é ler? Ler é você pegar o texto e ler aquele texto. Meditar é permitir que aquele texto saia do papel, entre no seu coração e ele repouse sobre o seu coração. Ou você até mesmo decora aquele texto, mas sempre que você está com aquele texto ali dentro de você, você levantou de manhã, fez o seu devocional e às vezes durante o dia você vai fazer uma reflexão com relação àquilo que você estudou, você vai repensar aquilo que você estudou. E isso é ler e meditar. E aplicar é aquilo que é viver aquilo que você leu. Quando você consegue pegar essas três coisas e implantar dentro de você, eu vou ler o texto, eu vou meditar sobre aquele texto e vou aplicar aquela palavra na minha vida. Às vezes você vai estar diante de uma situação inescrupulosa e você vai se lembrar da palavra de Deus. Às vezes você vai estar diante de uma tentação e você vai resistir àquela tentação porque você vai se lembrar da palavra de Deus falando, gritando no seu coração. Isso é diário, queridos. Isso tem que ser uma busca diária pela palavra de Deus. Você consegue comer hoje? Você almoçou ou jantou, fez uma refeição? Você só consegue voltar a se alimentar daqui um mês ou dois? É óbvio que não. Você vai morrer, você vai ter problemas de saúde, você vai ficar doente.
Isso pode gerar a longo prazo uma doença na sua vida. Você pode ficar desnutrido, você pode ter uma anemia, você pode ter uma diabetes. Você precisa se alimentar regularmente todos os dias. Assim é a nossa vida cristã com Deus. Quando você se alimenta de forma regular da palavra do Senhor todos os dias, você vai ficar saudável espiritualmente. Note, quando Adão e Eva caíram no jardim, era o lugar mais perfeito do mundo, não tinha problema. Mas quando eles não guardaram a palavra do Senhor em seu coração, o diabo usou aquela brecha, aquela artimanha para fazê-los cair e tentá-los. Quando Jesus estava no deserto, ele venceu o diabo pelo poder da palavra. Ele não estava mais em um lugar perfeito, em um lugar de paz e tranquilidade. Ele estava em um terreno inóspito, era um deserto. E ele vence Satanás pelo poder da palavra. Note que Jesus não vence o diabo porque ele jejuou muito, porque ele orou muito. Não, ele venceu o diabo pelo poder da palavra. Porque a palavra gera em nós obediência. É um repelente contra o pecado. Veja a fala do salmista: a tua palavra escondi guardada no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando você guarda a palavra do Senhor no seu coração, você consegue se livrar de alguns pecados na qual você luta, se é a imoralidade sexual, pornografia, se você luta contra a homossexualidade, se você luta contra a mentira, contra a ira. A palavra do Senhor ela vai ajudar você a se livrar disso tudo. Então, invista, compre uma Bíblia King James, compre uma Bíblia Tomás Nelson, compre uma Bíblia com notas de rodapé. Se você quiser, entra naquele site da Livraria Defesa do Evangelho, da CPAD, compra comentários bíblicos para você poder ler a Bíblia com comentário, porque é totalmente possível, melhor dizendo, que você faça uma leitura da palavra de Deus e absorva aquilo ali e todos os dias você lê. E eu sempre digo para quem me questiona a respeito do estudo da palavra de Deus e da leitura da palavra de Deus, eu sempre digo assim, olha, quanto mais da Bíblia você se aproxima, quanto mais da Bíblia você busca, você lê, mais da palavra de Deus você vai desejar ter em você. É como se você descobrisse que a sua alma sente fome. É como se você descobrisse que a sua alma tem uma fome que ela só pode ser preenchida pela palavra de Deus. E eu coloquei aqui para vocês como você vai fazer um estudo da palavra de Deus, um estudo bíblico. Você pode fazer um estudo por um tema ou por um livro. Após definir o tema ou o livro do estudo, você deverá procurar as referências teológicas e bíblicas para desenvolver seu estudo. Recorrer à internet é a forma mais fácil, mas existem outros meios como fontes literárias. Cuidado com a linha teológica. Iniciar um estudo com uma linha teológica muito diferente da sua pode te prejudicar caso você esteja iniciando a sua vida de estudos bíblicos e ainda não tem clareza. Informe-se com o seu líder ou pastor para saber a linha teológica da igreja em que você congrega. Seguinte, vamos supor que você congrega na igreja presbiteriana da sua cidade. E você vai fazer um estudo ou você vai adquirir livros porque você está começando a entender a Bíblia Sagrada, você está começando a entender a palavra de Deus. Aí você vai lá e compra um livro de uma teologia neopentecostal, ou você compra um livro de uma teologia liberal, ou de um livro adventista. Você vai ter uma enorme dificuldade de assimilar o que o seu pastor prega com aquilo que você está aprendendo. E hora ou outra isso vai conflitar, porque essas discrepâncias teológicas são muito grandes. Se você não sabe qual é a linha teológica da sua igreja, pergunte ao seu pastor se você é reformado, se você é pentecostal, se você é anglicano, se você é neopentecostal, se você é talvez calvinista, de uma linha teológica mais específica, ou se você é da Congregação Cristã do Brasil. Se informe e tente estudar dentro da sua linha teológica. Depois que você aprendeu e leu bastante sobre a crença e a teologia da sua igreja, você pode ler outras linhas teológicas. Qual é melhor? Começar, eu nunca estudei a Bíblia, né? Aí você está lendo a Bíblia toda. Primeiro você vai ler a Bíblia toda. Depois que você fez isso, qual é melhor? Você fazer um estudo por tema ou você fazer um estudo por livro? Bom, queridos, a Bíblia tem 66 livros. Tem livro que você vai fazer o estudo em conjunto com o outro. Por exemplo, a carta de Judas com a carta de João. Você vai fazer em conjunto porque vão falar do mesmo assunto de heresias, né? Eu aconselho que você faça um estudo bíblico pelo livro. Vou fazer um estudo sobre o livro de Gênesis. Depois que você já leu a Bíblia toda, você pode gastar mais meses e meses estudando sobre um livro, ou um mês, ou 15 dias,
Vai depender do quão profundo você quer ir no seu estudo. Comece devagar, até que você volte novamente nos seus estudos, vai se aprofundando um pouco mais. A repetição vai levar à fixação do conteúdo que você está estudando, que você propôs em seu coração. Então, eu acredito que você possa fazer um estudo sobre os livros, porque depois, quando você for fazer um estudo sobre temas, por exemplo, hoje eu vou estudar sobre sexo. Eu vou fazer um estudo sobre sexo, e o que que a Bíblia está falando sobre sexo. Você já vai ter uma habilidade para movimentar dentro da palavra de Deus e interpretar o texto. Ah, eu vou fazer um estudo hoje na Bíblia sobre casamento. Você vai ter também uma propriedade muito maior para estar manuseando a Bíblia e estar compreendendo tudo que você está lendo. E como que eu vou fazer um devocional, pastor? Qual é a diferença de estudo para devocional? Olha, o estudo, você senta com sua Bíblia na mão, você pega a tua Bíblia, você senta, você vai ter várias fontes literárias, você vai ter a internet, você vai ter um vídeo, você vai sentar e vai escrever sobre aquilo que você está lendo, que você está estudando, ou se você quiser escrever no Notion, se você quiser escrever à mão, ou se você não quiser escrever e achar que só lendo você vai conseguir compreender, tudo bem. O devocional, ele já é outra tríade, é outro tripé. O devocional é o pão diário que você tem na sua vida. Devocional é o alimento que você tem na sua vida. Se você jantar ou almoçar, vamos lá, vamos pegar aí um dos pratos favoritos da maioria dos brasileiros, né? Arroz, feijão, bife e batata frita ali com um molhozinho ou uma farofinha. E uma Coca-Cola bem gelada ou um suco de laranja. Se você pegar todos esses alimentos crus, não dá para você comer, não é verdade? Você vai ter que preparar esses alimentos. O devocional é assim. Você pega tudo cru, prepara tudo, faz o seu pão diário. Eu brinco que é sempre assim o seu devocional. Como que você faz o seu devocional? Seu devocional, você está lendo a Bíblia toda em 3 meses. Aí você tem ali os seus capítulos. Você pode fazer a leitura em 3 vezes ao dia, em 2 vezes ao dia, em uma vez ao dia. Mas vamos supor que você vai fazer em uma vez só no dia. Comece o seu devocional com a adoração. Coloque um louvor no ambiente ou no fone de ouvido, mas separe um ambiente para você adorar a Deus. Permitir que o seu espírito medite naquela adoração. Se você toca algum instrumento, melhor ainda. Pega aquele seu instrumento e adore ao Senhor. Depois que você fez isso, você vai pegar a palavra e vai ler a palavra de Deus. Vai fazer a sua leitura. Ah, mas e se eu quiser orar? Já aproveitar que eu estou ali naquele período de adoração, já criei um ambiente de adoração, eu quero orar. Perfeitamente também. Ah, mas eu não consigo orar. Vou te dar um exemplo clássico aqui, ó, para você orar. Ó, eu vou escrever aqui num papel. Ó, Ó, eu vou escrever aqui no papel. Eu tô te ensinando a orar, tá? Ó, escrevi aqui, ó. Família, igreja, os amigos e sonhos. Vamos supor que você quer orar pelo seu pai, pela sua mãe. Vamos supor também que você quer orar por uma vaga na faculdade. Vaga na faculdade. O que mais você vai orar? Você vai orar pedindo a Deus um carro. Você vai orar pedindo a Deus pelos missionários, orando por Israel. Anota, porque às vezes a gente vai orar e é comum você esquecer sobre o que você vai orar. E às vezes quando você vai orar, que já está todos os tópicos que você precisa lembrar, você já não vai esquecer de nada, não é verdade? E quando você terminar de orar, não levanta do joelho e sai de repente. Pare um pouco, feche os teus olhos e medite. Permaneça em silêncio, que o Espírito Santo, acredite nisso, vai lembrar você sobre de assuntos que você deve orar. E isso é sensacional, isso é maravilhoso. Então você vai estabelecer aquela vida de oração e depois você vai ler a Bíblia. Olha, eu acho que se você fizer isso durante uma semana, depois você vai sentir necessidade de estar fazendo isso todos os dias, porque é como se a sua alma e o seu espírito sentissem fome. Tem como eu fazer a leitura da Bíblia toda em 3 meses? Tem. Tem como você fazer até em um mês. Tem como você fazer em 6, como também tem como você fazer em um ano. Eu não aconselho você fazer em um ano. Por que que eu não aconselho fazer em um ano? Porque quando você vai fazer a leitura da Bíblia toda em um ano, você chega em dezembro, você já não lembra mais o que você leu em janeiro. Imagina você ficar revisando a Bíblia toda durante o ano inteiro. Não dá. Você vai esmorecer, você não vai conseguir. Passa de 3 meses, que é um tempo bom
Você vai ler aí alguns capítulos durante o dia, você vai ter você vai ter aquele choque de mudança muito grande. Tem como você fazer em 6 também. Ah, 15 capítulos por dia, 10 capítulos por dia, divide em 2 partes do seu dia. Na primeira parte do meu dia eu leio um pouco, na segunda parte do meu dia eu leio um pouco. Posso misturar o meu cronograma de leitura da palavra de Deus de 3 meses com o meu devocional? Com certeza. Imagina você conseguir fazer um devocional 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite. Ah, mas eu não tenho tempo. Então você vai acordar 1 hora mais cedo ou vai dormir 1 hora mais tarde. Você vai cortar um pouco de rede social, você vai cortar um pouco de algumas coisas que você faz para você conseguir fazer isso, queridos. E você tem que fazer isso. Se acontecer de você ficar doente, quebra um braço, quebra uma perna, você não vai ter que parar, você não vai ter que arrumar tempo para repouso. É a sua salvação que está em jogo, é a sua vida com Deus que está em jogo. E eu vou estar colocando aqui para vocês o modelo do primeiro mês, eu vou estar disponibilizando o link para vocês baixarem aqui do Drive, para vocês fazerem um download e conseguirem ler toda a Bíblia Sagrada em 3 meses. E queridos, o tempo de leitura da Bíblia e compreensão só vai vir com o tempo. Veja, eu faço isso desde os 9 anos de idade. Então eu tenho uma habilidade maior para manusear a palavra de Deus. Não se compare, cada pessoa tem uma história e você está começando a sua. Às vezes você é cristão a vida toda e não teve esse start de iniciar, de ter sede, de ter vontade de estudar a palavra de Deus. E você vai começar agora, e em nome de Jesus você vai conseguir. Em nome de Jesus você vai tirar toda a distração que está na sua vida. Não fala, quando você for orar, também não fala, meu Deus, tira toda a distração de mim. Não, é você que vai tirar a sua distração. E é lendo a Bíblia Sagrada que você vai descobrir que muita coisa na sua vida que você acha que não tem nada a ver é uma distração que você tem. Talvez essa distração seja o seu ciclo de amizades, um namoro que você tem que você não vê perspectiva nenhuma de casamento. Talvez a distração que você tem seja uma série, seja uma música, seja qualquer outra coisa que está te afastando e te tirando de Deus e fazendo com que você perca o seu tempo com isso. Então, eu acho que esse é o primeiro passo para que você comece a entender o que é Bíblia e como ler, onde buscar referências e como preparar um devocional. Se você está tendo muita dificuldade, faça pelos evangelhos primeiro. E aí você vai começar pelos evangelhos, um nível de entendimento melhor para quem nunca leu a Bíblia. Depois você pode fazer o Antigo Testamento. Você precisa ler. Não importa se você está tendo dificuldade agora, mas lá na frente, tudo isso vai se clarear, mas vai depender do seu esforço. E eu tenho certeza que quando você começar a estabelecer essa vida de leitura da palavra de Deus, de oração, de jejum, sua vida vai mudar. Sua vida financeira, vida sentimental, acadêmica, sua vida ministerial. Você vai se preparar para que Deus possa usar você de uma forma muito mais profunda, porque você está se preparando para isso. Não é Deus que vai te preparar, é você que tem que permitir o preparo. É você que tem que permitir ser moldado. Deus não faz nada de assalto. Deus não invade nada. Deus não toma a sua vida, tira o controle dela sem que você entregue o controle para ele. Por isso, leia a Bíblia. Eu vou estar deixando o meu contato aqui na descrição e vamos ler a Bíblia, porque ler a Bíblia é muito bom. É bom demais. Valeu! Paz do Senhor a todos vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Compartilhe com seus amigos, deixa like, comentário. Valeu!